Então, vamos lá. Hoje nós estamos aí, dia 22 de junho, uma quarta-feira, e dando a sequência no nosso estudo, né, do ESD, que já pela própria palavra já estaria estudo sistematizado da doutrina espírita. Né? E hoje nós vamos ver também um assunto também interessante, que é muito comentado. Aliás, como eu já falei, a gente fala esse é interessante para hoje, né? Evidentemente. Mas sempre tem essa questão do item. Né? Então, vamos fazer a prece de abertura, iniciando o evangelho de hoje. Vamos pedir de novo, agradecer pela semana que transcorremos, semana esta que chega ao dia de hoje, que possamos continuar os nossos afazeres, a nossa caridade, a nossa ajuda ao próximo, que é isto que a doutrina espírita vem conclamar. É o cristianismo redivido na sua forma mais pura. É os ensinamentos que Jesus deu há 2000 anos e que nós agora, com mais conhecimento, já estamos mais aperfeiçoados a dar entendimento e cumprimento ao que Jesus falou. Jesus mesmo asseverou que ele poderia falar muito mais, mas que nós não entenderíamos naquela época. E ainda mesmo assim, muita coisa que ainda estamos por entender, que é muito grande este universo, os outros universos. E temos, então, uma quantidade infinita de assuntos para aprendermos. Vamos agradecer, então, e vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos compartilhar aqui a página. Aí. Como sempre, eu gosto das minhas palestras, eu sempre falo, né? Eu gosto das minhas palestras e nas minhas, vou falar, aulas, mas eu não gosto muito, eu gosto de que não fosse a falar como aula, que seria um encontro de estudo, né? Que seria a melhor coisa. Então, vamos começar aí o estudo de hoje. Está aqui, olha. Nós estamos aqui no finalzinho do roteiro 6, que é o roteiro que se trata da reencarnação, e o roteiro 5 é agora, nós estamos reencarnando, né, o retorno à vida corporal, nós passamos pela maneira da saída, né, da nossa infância, né, ou seja, lá do mundo dos espíritos, e agora estamos vendo como é que se processa a reencarnação, né, a vida corporal, retorno à vida corporal, e vamos começar pela infância, com os objetivos específicos de justificar a passagem do espírito pelo estado de infância. Tem uma passagem. O que significa isso? Para que finalidade serve essa passagem? Então, vamos lá. Olha aí, por que temos que passar pelo estado de infância? Essa é realmente uma pergunta que, pelo menos, eu, muitas vezes, fazia, e às vezes eu encontro com as pessoas, elas falam, né? Oh, Roberto, tem coisa, por que a gente já não nasce pronto? Por que nós não nascemos já com conhecimento e com toda a sabedoria e tudo mais? Eu falei, olha, então Deus não precisaria criar espírito nenhum. Por que eles criar espírito? Qual seria o motivo dele criar um espírito? Se já o que ele criaria já estaria uma obra pronta, acabada. Então, não teria as etapas. Então, Deus, né, decidiu fazer dessa maneira. O que nós precisamos fazer e procuramos fazer é aprender a estudar com essas revelações que só o Espiritismo está trazendo. As demais não traziam. O único, vou falar, 2 que tocaram nesse assunto, quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter lá, logo no início, na introdução, a questão de Sócrates e Platão. Logo no início, a introdução.
E lá é Sócrates e Platão, 500 anos antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus. Por isso que eles são considerados precursores. Mas, afinal de contas, nós sabemos que é o mesmo espírito que animou recentemente as duas últimas encarnações, animou o Kardec e animou o Chico Xavier. Então, começa a ficar fácil a gente entender tudo isso. Mas essa questão, então, eles vêm e vão explicar lá naquela ocasião. 500 anos antes de Jesus, eles estavam explicando o que eles já sentiam, a bagagem que eles tinham para nos trazer. Então, por quê? Temos que passar. Olha, ao aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Olha, se nós tivéssemos condições de pegar o nosso livro da vida anteriores e ver o que nós aprontamos, e o que já aprontamos nessa encarnação, porque às vezes a gente pensa não, a gente se acha, né? Não, eu não faço nada, não faço nada. Mas nada o quê? Nós temos uma questão que é a justiça principal, é a questão moral. Moral é o que vale para o espírito. É a questão moral que vai desenvolver o intelecto. A moral vai dar a ele uma razão mais próxima de dar entendimento às coisas. Senão, nós vamos ver aí pessoas fazendo imposto de renda, mentindo aí uma série de coisas, mas ela acha que aquilo ali é bobagem. Não, tudo na nossa vida é importante. A mentira já denota o nosso grau grande de inferioridade. Aquele jogo que nós às vezes fazemos de, não, eu vou levar vantagem, etc. Pensamos nisso. O Espiritismo veio e tirou o véu da nossa frente e falou, olha, é assim que é, não tem problema nenhum, pode demorar 1000 encarnações para as pessoas aprenderem, mas vão aprender no tempo delas. Então, ele já está dizendo aqui, olha, que ao aproximar a encarnação, então, vamos gravar bem para a gente falar, já sei, se alguém perguntasse, então o espírito está do outro lado. Então, vamos dar o Roberto. O Roberto está lá do outro lado e vai aproximar a minha encarnação. Bom, então, eu já tenho sido avisado, já estou preparado. É lógico que esses espíritos que está citando aqui são aqueles espíritos que já atingiram um grau de conhecimento, no mínimo, de saber entender o que está sendo feito. Uma grande maioria, os espíritos chegam, já entram, faz a encarnação, é uma espécie de encarnação, não é que é compulsória na expressão da palavra, mas simplesmente a espiritualidade, está lá o nosso anjo de guarda, os espíritos benfeitores, que sabem de que lição nós precisamos ter durante aquela ocasião, nessa ocasião da encarnação. Tá? Então, está aqui, a gente fica meio, perde o tempo entra numa espécie de sono, fica num torpor, durante o qual todas as suas faculdades permanecem, tudo que nós aprendemos. Isso aqui é assim, tudo que nós aprendemos nas encarnações passadas, elas vão permanecer em estado latente, ficam conosco. Por isso que, às vezes, tem certas pessoas que têm facilidade para algumas coisas. Né? Então, as pessoas que têm facilidade de certas coisas, então elas vêm e ficam... Vai começar a mexer numa questão elétrica e tudo mais, a pessoa fala, não, olha, parece que eu já sei isso aqui, deixa eu ver isso aqui. Começa a mexer e até conserta. Então, está aqui. O espírito vai ter o quê? Um novo ponto de partida. É necessário esse estágio de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esquece. E as pessoas aqui, a gente conversa com muitos espíritos, por que a gente esquece? Pensa só, você foi uma pessoa que cometeu uma série de deslizes.
Se nós lembrássemos os deslizes que nós cometemos, e normalmente a grande maioria são com os nossos parentescos, aquelas pessoas que trabalham conosco, estamos sempre envolvidos por afinidades com os mesmos espíritos. Uns num tempo maior, outros num tempo menor, mas sempre estamos revendo os nossos irmãos. Para que isso mude, nós precisamos mudar. Tá? Então, vamos ainda. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente. Foi o que eu já falei. Sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Da experiência adquirida onde? No plano espiritual. Olha, eu mandei para vocês 2 livros, 2 audiolivros, são 4 livros, eu só mandei, por enquanto, os 2 audiolivros, de Violetas na Janela, que muitas pessoas já leram, mas é bom relembrar, e Vivendo no Mundo dos Espíritos, que é o segundo livro, dos Espíritos, que é o segundo livro. Ouçam aquele livro, é 2h30, mais ou menos, dá para ir escutando, às vezes, no transporte até o trabalho, na ida e na volta. Quer dizer, dá para fazer dessa maneira, porque eu falo para vocês, vários livros, audiolivros, eu escutei dessa maneira. Tá? Radionovela e tudo mais, vai dando alicerce para os nossos conhecimentos. Né? Então, está aqui, olha, a gente explicando essa questão da criança, da infância, está ali, olha. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Olha, ele não está lembrando do passado, hein? Reage nele, nesse novo espírito, reage o passado. Aí ele vai renasce para a vida maior, que seria a vida encarnada, ele vai ser mais forte, moral e intelectualmente. E os 70 anos, em média, que nós ficamos aqui, nos dá a possibilidade de aprender muitas coisas. Mas nós passamos muito mais tempo do outro lado, hein? Não se esqueçam. Existem aquelas encarnações que, por uma série de detalhes, são próximas, mas nós temos hoje, já fiz essa matemática, nós temos 8, vamos pôr aí um número redondo, 8 bilhões de espíritos, 4 bilhões homens, 4 bilhões mulheres. Desses 4 bilhões mulheres, nós temos aí 1 bilhão que estaria, são as crianças, numa idade aí até de 13 anos, né, que seria a questão da medicina, que não estão aptas ainda não estão ovulando, então não vai ter filho. E as senhoras já passaram aí para a fase da menopausa, que também já não vai ter filho mais. Então, vamos por 1 bilhão, sobra 2 bilhões. Ora, portanto, somente 2 bilhões é que vai dar luz. E calculando que, num determinado período de tempo, aí de 30 anos, as mulheres estão tendo 2, estourando 3 filhos. A previsão de reencarne, agora, aqui na Terra, está em mais ou menos 400 a 450 anos. O que denota que é o seguinte: nós não vamos mais reencarnar na Terra que nós conhecemos. A Terra já vai estar regenerada ou nós vamos começar de novo. É de uma ou duas, né? É uma outra coisa, não tem. Então, vamos dar tempo ainda, né? Os últimos serão os primeiros, né? Então, vamos tentar passar rapidamente, chegar na nossa meta, porque depois a gente não adianta falar, porque a morte a gente não sabe o dia que nós marcamos lá na folhinha para desencarnar. Mas então aqui está aqui explicando a criança, que é o nós aqui. Mas ali, olha, ele vai, quer dizer, mais forte, porque ficou lá 100, 200 anos lá no plano espiritual estudando, e se ele passou estudando, ele vai vir com mais moral e vai ter entendido as coisas e vai voltar com mais intelecto. Sustentando e secundando pela intuição, que é o que eu falei antes, a pessoa chega e não sabe por quê, mas ela sabe fazer as coisas. Bom, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem
pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança naquela questão da acepção da palavra, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, é uma criança que está ali fazendo essa fase. E essa fase dura mais ou menos de 7 anos. Pode ser com 6, pode ser com 8, é mais ou menos nessa questão. Quem quiser procurar, nós temos aí a doutora Anete Guimarães, que tem palestra a esse respeito muito mais explicada. Por isso que eu falo, às vezes a gente faz esse curso, e se nós começarmos a pesquisar matérias correlacionadas e pegarmos 1, 2, 3 palestras que vão explicar muito mais o que nós estamos falando aí. É só pegar pelo título da obra e ver aí vários ícones, Divaldo, Décio Iondoli, Marlene Nobre, todos eles falando dessas questões com mais exemplos, e uma diferente da outra. Lógico que não vai sair o fundo, não vai sair muito do que nós estamos vendo aqui, mas eles vão detalhar. Tá? Então, aí já está claro, é que nos primeiros anos o espírito é uma criança. Então, e eu vejo, às vezes, com muito, sei lá, eu posso dizer que os meus filhos, eu vou falar dos meus filhos, que, olha, eu me lembro que eu acho que a menina, eu vou falar menina, mas já é uma senhora hoje, né? Sei lá, é uma mulher já, está formada aí, com seus mais de 30 anos. Então, é o seguinte, eu não me lembro de ter batido nela 1 ou 2 vezes. No menino, a mesma coisa. Eu vejo as pessoas, às vezes, verdadeiras agressões com crianças, né, de 5 anos e tudo mais. Criança, ela vem nessa idade para ser ensinada. Falar, conversar, explicar. Falar, conversar e explicar. Né? Não é batendo que as pessoas aprendem. Mas vamos lá, é isso a gente vai falando para a gente aprendendo, gravando e pondo em prática o tempo. Né? Olha, e durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, né? Ele é maleável, ou seja, ele está mole, né? Ele está fácil. Os instintos estão ali como se estivesse numa inércia. Né? Ele é mais maleável. Por isso que tem a infância, para dar chance a um recomeço. Por isso que eu falo, ai de quem pensa em pena de morte. Não sabe o que está arranjando. Só de pensar em pena de morte já está errando. Não quer arranjar bagunça, não pensa em pena de morte, porque a pessoa sempre, às vezes, pode dar uma escorregada. Então, está ali. Ó. Enquanto as crianças estão com essa maleável, e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza. Se ele tem uma natureza perversa, ele vai encarnar num lar que, provavelmente, numa questão de regeneração, aí, regenerá-lo, é num lar mais modesto, num lar mais modesto, não, mais tranquilo, isso e aquilo que vão, aqueles outros espíritos que se programaram a educá-lo, né, vai refazer ele. E o espírito vai melhorando. Olha aí, e de fazê-lo progredir. O que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos seus pais, que os pais, do outro lado, em emancipação da alma, missionários da luz, reencarnação de Segismundo, acho que se não fala a memória, é o capítulo 9, leiam só esse capítulo, vocês vão fazer, agora estou entendendo tudo como é que foi feito, está tudo aqui, ó, o processo. Então, está aí, olha que criança, né? Como é que eu vejo, às vezes, uma pessoa, um adulto, batendo uma criança dessa? Isso aí é covardia, é agressão, é totalmente contrário a qualquer lei. Né? Olha aí, a infância, começa com o nascimento. Pronto. Viu? Ali, ponto, acabou. Compreende o período de desenvolvimento da personalidade, iniciado no parto e completado com a chegada das primeiras manifestações da puberdade, marco inicial da adolescência. Durante o período de infância, a criança não só muda com a idade, como revela características individuais.
cujo ritmo varia de indivíduo para indivíduo. E crianças, a gente vê que, quando estão antes de determinada idade, elas são muito sapecas, arteiras e tal. Aí, o que vai fazer? Os pais, na criação, chegam, vamos falar assim, a domar o instinto, já que nós estamos falando aí de instinto, né? A domar esses instintos que a criança tinha ou que o espírito tinha. É por isso que vai ser. Olha a responsabilidade dos pais, que também aceitaram essas tarefas, para servir de mudança de um espírito. Por isso que a paternidade é outra coisa santa. E não, eu escuto às vezes, a gente vê mães falando assim, essa minha filha só me atrapalha, a mãe quer ir para a farra, quer ir para as baladas, né? Quer ir lá nos lugares que faz aquelas danças meio esquisitas, e a criança atrapalha. E aí, às vezes, para compensar, a mãe leva a filha. E a filha, vamos lá rebolar. Como se o ser humano viesse aqui para rebolar. Vocês me desculpem, mas é uma questão de se pensar e de refletir se esse tipo de ensinamento está certo. Como eu já falei várias vezes, quando eu me vejo situação dessas, eu me imagino mais ou menos daqui a 10 mil anos, e eu sendo um ET, chegando num planeta igual ao nosso, né? Há 10 mil anos, eu já cresci, já esqueci de muita coisa, mas eu chego lá há 10 mil anos e estou chegando aqui, ao contrário, agora estou chegando aqui na Terra e estou escutando essas músicas, tocando, e vendo carnaval, e vendo uma série de coisas, só resta eu falar para o espírito que estiver do meu lado, mas eu estou encarnado, hein? Estou de disco voador aí. Eu chegar e falar, meu, o que esses caras estão fazendo? Olha ali, olha aquelas fêmeas, eles vão tratar de fêmea, óbvio. Olha aquelas fêmeas ali. Agora também eles podem errar, né? Mas olha aquelas fêmeas. O que elas estão fazendo? Parece um chocolate se mexendo, sei lá, parece geleia. Nós vamos falar isso, vocês vão ver. Depois vocês vão lembrar que tinha alguém que falou. Então, está aí, olha a idade, uma criança dessa aqui, olha que bonito, né? Então, está aqui, ó. Para o Espiritismo, a infância é um estado que corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. Tem que estar de acordo com a providência. É um período de repouso do espírito. Olha, ele ficou lá do outro lado aprendendo como é que é a vida. A vida é aqui. A vida real é lá, mas para nós irmos para esferas mais altas, nós temos que se depurar aqui. Aqui que é o segredo. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Pai, mãe, tia, né, avô, avó, todos aqueles envolvidos na família, estão todos ali circunscritos. Por isso que, às vezes, se você vê um pai ali, que é meio jovem, e talvez ele está educando errado, tente uma vez só. Olha, posso conversar com você? Olha, eu não sei, eu estou vendo uma coisa, se eu estiver errado, tudo bem, você não se ofenda comigo. Mas assim, assado. Se ele aceitar a sua sugestão, você está fazendo já está com dois espíritos que você está ajudando, a criança e o pai, ou a mãe, ou a tia. Né? Você vai ajudar mais gente. É isso que caracteriza nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, palavra de Jesus. Olha, as diferenças individuais observadas na criança, olha aí agora. Essa é uma questão muito que as pessoas falam, não, mas eu não entendi direito. Então, aqui está explicando, olha. As diferenças individuais observadas nas crianças, olha, as diferenças, resultam da carga genética. Só isso que nós herdamos do pai. Tá? Da carga genética herdada dos pais, da educação recebida, das tendências instintivas dos pais, pai que bebe, filho bebe.
pai que rouba o filho vai sempre se espelhar no pai, já é 99%. Ele pode não roubar? Nossa, seria muito bom que ele não tivesse, mas a tendência instintiva do pai, com mais a questão da carga genética, vai fazer o quê? E das ideias inatas que o espírito traz ao renascer. Pronto, como eu falei ali, ele roubava, tal, ele vai gostar. Nós somos regidos por afinidades, tá? As transformações neurofisiológicas e bioquímicas do corpo físico seguem as leis da genética. Está aí, ó, nós vamos crescer, vai crescer os nossos dentinhos, as nossas unhas, né? É tudo isso aí, a questão segue isso. Tendo em vista a moldagem da personalidade infantil agora, prevista no planejamento reencarnatório. Eu escuto conversando com vários espíritas aí, a gente fala, eu falo, vou fazer uma pergunta, a questão do acaso. Vocês acham que existe acaso? Todos, não teve nenhum que me respondeu para mim. Não existe acaso. Não. Já temos uma tendência a ser desse jeito primitivo. Então, o que nós podemos fazer é se modelando. Mas o que vai acontecendo é uma sucessão de afinidades, de coisas que nós não arrumamos no passado, e está ali, ó, seguem as leis da genética. Aí é que a gente tem que também, olha como que é, para mim entender melhor isso, eu fui estudar com o Dr. Décio Andoli essas questões da lei da genética, num livro maravilhoso dele. Aliás, ele tem 3 livros sobre o tema. E ele faz o tema ligado com a espiritualidade. Aí fica até mais fácil. Olha que ele é um doutor aí, né? É um médico excepcional. Ele é presidente da AME do Mato Grosso. Então, a educação ou o fator cultural, olha os pais aí, a educação ou o fator cultural propicia condições ao desenvolvimento intelecto-moral. E a explicação, né, ou para aí, né, e é para a explicitação, aliás, perdão, de conquistas evolutivas anteriormente adquiridas pelo espírito. As tendências instintivas, que está no nosso instinto lá, né, armazenada, e as ideias inatas surgem sob a forma de lembranças fragmentárias das conquistas e dos fracassos que o espírito traz consigo a luta reencarnatória. E aí as pessoas assim perguntam, mas não lembro nada disso. Como é que faz? Aí nós teríamos que entrar no campo da dona Joana de Ângeles, né? E estudar um pouco sobre a anatomia do corpo físico, sobre a questão da psicologia, tão bem explicada por Hernani Guimarães de Andrade. Nós temos o consciente e o inconsciente. Eles são um só. Então, o consciente é o que nós vamos tentar reduzir, mas é o que nós vemos. Nós estamos conscientes, nós estamos vendo as coisas. E tem muita gente que está com os olhos abertos, escutando, e não estão absorvendo nada. Jesus apontou isso, né? Quem tiver olhos de ver, que veja, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, esse é o nosso consciente, né? Agora, nós temos o subconsciente. O subconsciente é toda a nossa bagagem também, que nós temos metodologias na psicanálise de trazer à tona a questão do subconsciente. Então, um bom psicanalista, ele faz esse trabalho excepcional com os pacientes. Tem uns picareta aí também que não vira nada, né? Também não estudou nada. Tá? Então, para entender um pouco dessa parte, também é interessante nós estudarmos essas questões, porque somente o Espiritismo ele explica superficialmente, dando a letra, como a gente fala aí nas questões de futebol, né? Está dando a letra para nós procurar. Então, está aqui, olha, as tendências instintivas e as ideias inatas surgem sobre... Olha, elas saem do subconsciente para o consciente, sob a forma de lembranças fragmentárias das conquistas e dos fracassos que o espírito traz consigo à luta reencarnatória.
Ok? Vamos lá. É importante destacar que a memória integral também tem um livro da Joana de Andes espetacular sobre essa questão, memória integral. Das experiências reencarnatórias, encontra-se bloqueada. Está vendo? Tem lá uma senha, tem um login e senha, a fim de que o espírito possa melhor aproveitar os benefícios objetivados pela encarnação. Portanto, eu posso ser, encarnação passada, eu fui um bandido, cometi crimes, e nessa aqui eu estou como? Aí Jesus também colocou, hein? Ei, Jesus, eu falo de Jesus, eu até me arrepio. Nós temos lobo com roupa de cordeiro. Aí as pessoas não entendem, vai logo para alô, a pessoa. Não, Jesus falou para o espírito, não falou para o ser humano. Jesus não falou, não estava aí com o ser humano. Porque ele sabia que o ser humano ia desencarnar e esquecer e cometer tudo de novo. Então, ele deixou pontuado: tem lobos com roupa de cordeiro. Então, nessa reencarnação, eu estou com isso aqui, olha. Eu vou aproveitar os benefícios objetivados pela reencarnação. Olha, com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou, então, exaltar-nos, exaltar o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Para quê esse livre-arbítrio? Para progredir. Ok? Então, está aí, bem simples, bem claro. Vamos indo aqui. Ó. Em todas as circunstâncias, aí é que nós estamos na infância. Hein? Por que é a infância? Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. É lógico. Né? Frequentemente, o espírito renasce. Olha aí agora, moçada. Segura aí, peão. Eu já falei antes aí. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Agora bem, frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Está vendo? Aí depois a pessoa casa. Se souber que o marido estrangulou a mulher na última encarnação, a mulher não, ela que estava lá na igreja ou qualquer outro lugar, você aceita esse homem como seu marido? Você está bestado, rapaz? Falava assim para o padre, você está bestado? Ai, Deus do céu. Não sou eu que estou falando, está aí na doutrina. Né? Então, está ali, ó, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhece nelas as que quem odiara, quiçá o ódio se lhe depararia outra vez no íntimo. Tem pessoas que, mesmo depois que casam, porque casa por efeitos sexuais, né, começa assim, começa no sexo, depois vai indo. Hoje está até mais rápido. Né? Para a gente pegar na mão da namorada antigamente, demorava 1 ano. Eu ficava saindo, levando a menina para comer pipoca, e as meninas também, porque era, né, aquela coisa. E depois você pegava assim de leve na mão da mulher, assim, parecia que estava choque. Hoje já é diferente, mudou. Para melhor ou para pior. Então está aqui, tá ok? É muito claro. Não pense que nós estamos reencarnados com os nossos irmãos. É tudo verdugo um do outro. Marido e mulher, pior ainda. Certo? Está aí, ó. Conservam-se bons se eram fatalmente bons. Está vendo? Olha aí. Mas sempre irrisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, lá na infância, vai mostrando o lado dele, que está lá na infância, ele vai passando para a adolescência, ele vai continuando isso. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Aí ele vai dar um exemplo aqui. Ó. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos
numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação, nós vamos ver pessoas que os pais levam a criança está falando aí, estudando 4 línguas, né? Vamos dar aquele exemplo bem louco, assim, bem, né? Bem abrangente, mas a criança tem dentro dela os piores instintos. Uns chegam até a roubarem, quando não precisam, se são filhos de rico. Mas rico quando pobre, rico quando rouba, vou explicar para vocês, vocês sabem, ele é doente. É cleptomaníaco. Agora, o pobre, quando rouba, é safado, sem vergonha, é sanguinolento, merece ir lá para o chilindró. Né? A diferença em ser pobre e rico. Por isso que a gente quer ser rico. A gente, então ainda faz. Né? É doente. No caso, eu falaria bem amplo, os dois são doentes, tanto o rico quanto o pobre. Por isso que nós não podemos recriminar um ladrão, ele é um espírito doente, nós temos que ter caridade para com os doentes. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo ou para o assassínio. Olha aí. Não obstante, os bons exemplos que todos os lados se lhes dão. Não adianta. Por isso que eu falo, o espírito, quando ele nasce, ele está trazendo a bagagem dele. O motivo dele estar naquela família, que aceitou, que combinou, é para remodelar o espírito, que lá do outro lado nós prometemos melhora. Só para vocês pegarem lá o livro Missionários da Luz, vai ter um capítulo lá, da reencarnação, mais de 1000 médiuns se comprometem a reencarnar e ser bons médiuns. Se sobrar 10 é muito. Palavras do André Luiz. Sobrar 10 é muito. O resto fica com orgulho, vaidade. Eu sou médium. Aí ele fala até quantum, ele fala médium 1. Né? Pensa que é alguma coisa, eu não falo nada. Quando ainda fala que eu sou, eu falo, não sou, não, sou que nem o Chico, não sei nada, não. São esses, vocês estão falando isso aí, eu não sei de nada, não. Né? Então, está aqui, ó, a lei civil, olha aí, agora a lei de Deus é a lei civil. A lei de Deus as absolve de seus crimes. Por quê? Diz ela, obraram sem discernimento. Está vendo? Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto que tem lá, do que intencionalmente. E, quando vai por instinto, ela vai se unir justamente por afinidade com os outros espíritos afins. Por isso que nós vemos assim, no exemplo da Terra, pessoa que gosta de futebol, está lá, gosta de futebol, gosta de ir lá nas torcidas para bater um no outro. Aí tem outros que gostam de não sei o quê, está lá, gosta de balada, gosta disso, está sempre junto àquele grupo de pessoas. Tá? Isso é afinidade. Olha, donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educassem condições idênticas e sujeitas às mesmas influências. Olha a pergunta. Né? De onde, porém, provirão esses instintos tão malucos de uma criança assim, né? Aí. Donde a precoce perversidade... É outra pergunta. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Olha como nós estamos carregados, é só a gente pegar tudo que está escrito aqui, se vocês quiserem, aqui está com imagem e tal, podem pegar a apostila, que está do mesmo jeitinho na apostila. Tá?
Apostila, as pessoas lêem assim, as que se revelam minuciosamente, não entendiam nada, só leu. Por isso que tem que estudar. Por isso que nós estamos aqui, tentando estudar o que já está lá na apostila. Não vamos inventar uma roda nova, como às vezes eu vejo, fazem mil e uma coisa, trazem papagaio para falar. Não, o espiritismo é sério, é aqui, é estudando o que já está escrito. E aqui já está escrito também não é coisas que estão aonde? Nos 5 livros do espiritismo. Não é o decálogo, não, hein? Pelo amor de Deus, são 5 livros do espiritismo. Então está aqui, olha. Ei, Roberto. Oi, Bruna. O senhor tem a apostila em PDF? Tem? Tenho. Tem como o senhor me enviar? Mando ainda hoje para você. É porque é bom a gente dar uma olhada antes da aula, que aí ajuda, né? A fixar mais. É uma metodologia, com todo respeito aos demais, é uma metodologia de bom estudante. Eu, pelo menos, na época que eu, vamos dizer assim, estudei, né, nos estudos normais, eu li antes, sempre no Espiritismo. Lá na Federação, eu já entrei, já tinha lido várias vezes os livros da coleção e da codificação e etc. Então, quando eu ia lá estudar, que o pessoal falava, eu já sabia. Então, às vezes, logo em seguida eu terminei, já fui lá ser facilitador, um dos motivos que eu disse, quer dizer, da gente já ter conhecimento. Mas se preparando é a melhor coisa. Né? Em todos os sentidos que você falou aí, Bruna, é bom que as pessoas sempre se preparem, para que, quando a gente for conversar aqui, a pessoa já leu isso aqui, já tem algumas dúvidas, e se eu falar e a pessoa não entendeu direito o que ela já tinha lido, pergunta na hora. Essa é a vantagem, nós debatermos os assuntos, né? Não só ficar numa visão minha, né? Que pode estar aí numa questão, eu tento acertar ao máximo, mas às vezes na colocação, na posição da voz, a gente pode acabar exagerando ou faltando alguma coisa. Ok, eu te mando para você então, tá? Obrigada. Então, está ali, olha o final. É assim que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Essa questão fica pesada, a justiça de Deus. Olha, Deus, quando já fez o universo, já vou tentar explicar de uma outra maneira. Ele fez aí o sistema solar. Vamos pegar o nosso sistema solar, que está mais fácil de entender. O nascer e pôr do sol, lógico que ele vai variar em determinadas épocas, as 4 estações, ele vai modificando. Mas a gente costuma dizer que eles nascem no mesmo horário e põem-se no mesmo horário. Ok? Eles não tardam. Então, nós temos uma série de funcionamentos aí matematicamente perfeita. Então, quando Deus planejou, vamos falar assim, planejou, ele é o diretor dos filmes, ele é o produtor do filme da vida, ele é tudo na questão, né? Vamos falar de cinema agora. Então, ele fez assim. Então, já está lá escrito. Ele não precisa julgar ninguém, ele não precisa me julgar. A lei está lá, eu vou ter que entender a lei. Olha como é interessante isso. Eu vou ter que entender a lei e melhorar. Não vai haver ninguém de toga lá do outro lado. Vai ser a minha consciência. Quando a minha consciência aflorar que eu fiz uma coisa errada, aí já é uma melhora. Eu posso encarnar 100 vezes e, vamos dar um exemplo, e achar que matar os outros está tudo bem. Mas uma hora vai cair minha ficha. Na hora que eu cair a ficha, eu dei um passo à frente. Ok? Mas não tem juiz lá, hein? Não vai ficar pensando que lá vai ter Alexandre de Moraes e outros aí lá, não sei. Não vai ter, não. É a nossa consciência. E o pior juiz que tem é a nossa consciência quando aperta. Quando a gente, às vezes, fala uma palavra errada, às vezes a gente conversando com a esposa, a gente fala uma palavra meio das avessas, a gente produz uma questão rápida, a gente vai lá e olha, eu queria te pedir perdão, porque não era isso que eu queria falar, mas na ênfase aí eu falei uma bobagem. Então a gente sabe, né, o que é bom e o que não é bom. Então, aí, ainda a infância tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos. Olha que resumo aí.
acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Eu nem vou falar mães, os pais de hoje que estão errando aí, nesse parágrafo todo, hein? Todo esse parágrafo, pais estão assumindo um erro fatal. A pessoa, eu tenho assim, olha, qualquer um de nós, com todo respeito, sabemos que de um ato sexual, se não tiver nenhum meio anticoncepcional, pode vir, se a mulher estiver na época, pode vir uma criança. Então, tem que prestar atenção. Não coloque uma pessoa que a gente vê hoje aí, as pessoas põem a criança, a mãe fica grávida, aí depois eles se unem, a criança nasce, e olha, tem 2 minhas ex-alunas que terminaram o ano passado o ESD, 2 ex-alunas minhas que fizeram essa sequência que eu falei. O pai chegou um dia, a criança com 3 meses, ele acordou, se trocou, a mulher olhou, mas onde você vai? Você vai viajar? Ele estava com uma mala. Aí ela olhou e falou, você vai viajar? Ele falou, não, eu vou embora. Olha, é o seguinte, você fala sinceramente, eu não dou para essa de ser pai. Eu gosto de farra, cerveja, mulher, e aqui tá chato demais isso aqui. Estou indo embora. Fui. Sumiu. Nem mais apareceu. Agora a mãe vai ter que entrar na justiça para ver se consegue localizá-la, aquela coisa toda, para receber uma pensão, né, pelo menos. Olha que cara a situação. Temos que pensar nessas coisas. Então, aqui, nessa fase, é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. É nessa fase, na infância, olha a responsabilidade. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Ok? Acho que aí paramos, vamos refletir, fazer umas reflexões, se eu estou sendo um bom pai, como é que não é. Tem uma coisa aqui? E olha, outra coisa. O pai, aqui no caso, não é pai até só quando a criança já passou dos 18 anos, não. Pais, pai e mães, são pai e mães até o fim. Então, eu converso, vou dar um exemplo, eu converso muito com meus filhos, né? Quando eu observo certas coisas, com muita delicadeza, porque eles têm as posições deles. Então, eu vou ali e converso objetivamente, não fico fazendo cirandinha, não. Então, às vezes, meu filho está lá com problema, tal, né? Ele tem, às vezes, problemas de depressão, ele, de uma temporada em temporada, tem que ir lá no médico e tudo mais. Antigamente, eu buzinava, se a gente falasse assim, pi, hoje não, hoje ele já vai sozinho. Né? Ele já vai sozinho, a gente nem percebe. Aí, quando ele vê que está tomando remédio, já deu uma corrigida lá na composição da coisa e pronto. Então, a gente tem que ficar atento mesmo com os filhos mais velhos. Porque filho sempre será filho, pai sempre será pai. E quando a gente cresce e vai, depois tem os netos, aí neto é segundo filho, aí que a bagunça vem. Aí, olho para os meus 2 netos e falo, ó, moçada, isso é o seguinte, presta atenção aqui no senhor que está na sua frente aí, hein? Eu não dou moleza, não. Ó, teu pai, pergunta se a gengibre não comia seca. É assim, mas vamos lá. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus. Eu não questiono Deus. Estabeleceu e que regem o universo. Não rege só o planetinha nosso, não. Rege o universo, hein? Nesse sentido, tanto a paternidade quanto a maternidade são consideradas uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Ao futuro nosso, ao futuro das crianças que vão virar adultos e assim por diante. Aqui o texto já está explicando. Há muito, no entanto,
que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-lo dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter, né? O caráter, aliás, de seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, olha que legal agora, hein? Se o filho vier fazer falcatrua por culpa dos pais negligentes, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, na próxima encarnação. Olha aí! Por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Está explicado, sem nenhum comentários, que já está, né? Estou até frisando bastante nessa coisa. Vamos continuar. Agora, por outro lado, o se, né? Aí. Se, contudo, todavia, os pais que dispensaram todos os cuidados na educação do filho, aí, não devem sentir responsáveis pelo transviamento deste. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Isso aqui é difícil da gente fazer. É difícil, difícil. Mas nós temos que ter paciência, jeitinho, usar uma coisa interessantíssima que eu estou estudando, fazendo, é psicologia. Temos que usar a psicologia. Você pode falar de um jeito. Lá na firma, por exemplo, cada um eu falo de um jeito. Eu sei lá que um se magoa se falar com ele de uma maneira. Então, eu já estou com eles há um bom tempo, eu procuro falar sempre pensando como Jesus Cristo falaria com cada um. E ainda assim eu erro, porque também tenho os meus erros. Mas, na medida do possível, eu olho eles e vejo espíritos, quando estão fazendo alguma coisa errada, eles não estão errando, eles estão simplesmente amadurecendo, para que daqui a um tempo, nas próximas encarnações, eles possam ser melhores. E eu poderia dizer assim, como a gente usa muito essa expressão, estou sendo um paizão deles. Né? Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Ó, ele morreu aqui. Essa pergunta é interessante. Ó. Então, eu morri. Vamos lá. Eu estou indo para um outro mundo. Né? Só vou querer ir para o mundo superior. Afinal de contas, peguei meu elevador. Indo para um outro mundo. Eu vou passar por uma nova infância. O que vocês acham aí, hein? Seria legal vocês participarem, né? Quem está com a apostila já sabe a resposta, mas quem não está, aí. Em toda parte, a infância é uma transição necessária. Mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Ora, nós temos livros aí que vão explicar do Hermínio Corrêa de Miranda. Hermínio Corrêa de Miranda tem mais de 40 livros. Mais de 40 e pouquinho. Que ele vai tratar de todos esses assuntos, ele em desdobramento sensacional. Ele vai para o futuro e vê e relata, ele dá toda a regra da questão. Tem um livro dele de carismas, esqueci o outro nome, que é de mediunidade. Quem lê aquilo lá não precisa nem ler o Livro dos Espíritos. Nem precisa ler o Livro dos Espíritos. Não, perdão, o livro de mediunidade. Tamanho que é o livro dele. Olha, então está aí, tá vendo? Quem queria fugir da infância vai voltar que nem o único ser animal que está aqui na Terra que precisa de amparo até os 2 anos ou mais é o ser humano. Porque quem já viu outros animaizinhos nascer já sabe que uns nascem assim, os cachorrinhos, as gatinhas nascem com os olhinhos fechados e vão indo tateando e vai lá e a mãe está do lado. Mas a girafa e outros aí, cavalo, já nasce andando, já sai correndo. Já sai e vai participar de um grande prêmio. Né? Então, olha aqui. Ó. Finalmente, é importante saber que finalmente, é importante saber que
justificativa o Espiritismo apresenta a elevada mortalidade infantil existente no nosso planeta, em especial nos países de condições socioeconômicas precárias. Então, é importante nós saber o porquê isso. Olha, eu já sei, é facinho a dedução, são espíritos e etc, etc. Isso já é barbada. Né? Então, a gente vai ver países que nem lá da África, aqui mesmo no Nordeste, é mais ou menos por aí. Ó. Então, é importante para nós saber. Por que será? Né? Olha, para os espíritos orientadores, a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava olha agora as questões. O complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, a pessoa que tinha que viver 65 anos comete todos os deslizes, queima todo o fluido, né? E morre, comete um suicídio, qualquer coisa assim, ele vai voltar. Ele vai reencarnar, vai viver 5 anos numa situação dificílima e vai se constituir para os pais que não entendem essa parte, por isso que o Espiritismo está chegando na hora certa, como provação ou expiação para os pais. Tá? Porque a criança volta para completar um ciclo que foi interrompido. Ora, se uma única existência tivesse o homem e se, extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, quer dizer, 70 anos, acabou, qual seria o mérito de metade do gênero humano da que morre na infância? Morreu, não teve jeito, para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade. Não tem sentido se nós não falar de espiritismo. Não tem. Né? Não tem. Está aí. Ó. E chegamos, então, pouquinho a coisa atrasada, mas chegamos no fim do horário. Né? Então, 9h03 pelo meu o'clock. Então, está aqui. Chegamos a mais um final, né, da aula de hoje, o estudo de hoje, aliás, é melhor dizendo. E vocês viram que não é moleza, não, né? Vocês estão vendo o que vai aguardar na próxima encarnação para nós? Por isso que tem muita gente, eu vou dizer assim, tem muita gente que entra no espiritismo, começa a aprender essas coisas, a pessoa fala, vou sair fora. O que é? Eu vou parar de beber cerveja? Eu vou parar de fazer isso? Eu vou parar de fazer aquilo e acolá? Esse aí não entendeu o que é moral. Então, ele vai aprender a duras penas por ele mesmo, sofrendo. Então, quando a gente vê um espírito sofrendo, nós temos que orar por ele, para ver se a ficha cai. Que às vezes, ou então não pode. Se a gente pensasse naqueles telefone antigo, que eu acho que uma boa parte aqui nunca viu, que é aquele orelhão. Você colocava a ficha, ela descia, a ligação não completava. E aí ficava naquele do lado, batendo. Né? Era uma farra. Tinha um que pegava o orelhão e sacudia assim, me devolve a minha ficha. É um negócio bacana. Então, isso aí. Então, a nossa ficha tem que cair rápido. Rápido. Porque não é só mais o Divaldo, não era só mais o Chico falar que foi dado 50 anos para nós e que não era 2012, né? E que isso é 2057, mas que a partir disso vai ter eventos aí que vão transformar esse planeta. Eu estava ontem dando uma olhada no documentário que tem na Disney, chama-se UFOs. Olha, é um documentário importantíssimo, feito com base da documentação da NASA, que a NASA está revelando tudo,
e que nós vamos vendo que o Chico Xavier não estava errado e as previsões para a Terra são aquelas que nós estamos vendo. Né? Olha que bacana. Jesus pontuou, precisa haver o escândalo para que depois haja regeneração. Né? Para que a coisa fique bem nítida. Aliás, essas passagens de Jesus, para quem não entendeu, está lá naquela questão que ele fala da separação do joio e do trigo. E ainda ele vai falar ali meio por metáforas, e ele vai falar que ele vai pegar o joio, vai amarrar em fardos e vai jogar no fogo. Jesus era bacana, hein? Vai jogar nós lá para o mundo de primitivo de novo. Aí é o fogo. As pessoas não entendem essa passagem, pensam que nós vamos arder, queimar. É uma obra destrutível essa, né? Pede e morre. Bom, vamos para a nossa prece final. Estamos aí já querendo fazer a jantinha, meia boca, né? Ou então tomar aquela sopinha quente, está em São Paulo, uma sopinha quente vai bem. Né? Por causa do frio, óbvio, delícia. Bom, então vamos lá novamente, agora agradecendo, evidentemente, por esses momentos que passamos aqui, estudando mais esse capítulo da infância, da nossa infância, procurando entender através da nossa infância tudo isso que foi passado. Da onde que estamos? É uma das perguntas que não calam. É de onde eu vim? Para que eu estou aqui? Por que estou passando tantas coisas? Para onde eu vou? Será bom ou ruim esse lugar que eu vou? Como é que seria isso? Essas perguntas e as respostas, evidentemente, estão dentro de nós. Cabe a nós fortalecermos o nosso espírito, não só pelo que nós estamos falando, e é o espírito nosso que está falando, mas realmente nós fazermos com que esse corpo se desapegue das questões materiais e siga para a eternidade. Essas também são palavras de Jesus. Agradecemos, então, rogamos a Jesus que abençoe todos os nossos lares, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, e que possamos estar aqui quarta-feira de novo com mais esse estudo da doutrina espírita. Que assim seja. Bom, chegamos então aí mais um final, né? com toda a paciência de vocês em me ouvirem, né? Mas às vezes não sou eu que falo, não. Não falei nada, não. Ai, ai. Principalmente as coisas que são ruins é eu que falo, as outras coisas não são. Vocês pensam aí direitinho. Eu fico feliz com uma percentual de meia. Como eu falo? Sorriam! Sorriam, procure a medicina. Isso nos traz serotonina, produz tanta coisa nos nossos órgãos, principalmente no coração. Depois vocês pesquisam aí o que eu estou falando, que também não fui eu que falei. É a ciência. Tchau, tchau a todos, então. Até quarta-feira que vem. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa